Olá, salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Professora Laudiane gravando mais uma videoaula e dando continuidade às nossas funções inorgânicas óxidos. A professora fez um esquemazinho para tentar simplificar um pouco mais a assimilação desse conteúdo a vocês, ok? Então, vamos lá? Olhem só, então aqui eu coloquei o que são óxidos, né? Que são substâncias que possuem oxigênio ligado a um outro elemento químico. Então, todo óxido, ele vai estar ligado a um outro elemento químico, mas o que caracteriza essa função é exatamente a presença desse oxigênio, tá? Então, todo óxido vai ser formado por um oxigênio ligado a uma outra molécula ou a simplesmente um outro elemento químico, tá? Mas é interessante a gente compreender essa parte da molécula, porque quando nós entramos na classificação de óxidos, nós vamos ver que ele reage na presença da molécula de água, tá? Então, primeira parte é a definição de óxido, que são substâncias que possuem oxigênio em sua estrutura e que esse oxigênio, ele obrigatoriamente está ligado em outro elemento químico, tá? E aí, nós também temos que eles são compostos binários, ou seja, né? Ele vai formar uma molécula e uma substância, desculpa, tá? E que essa substância, ela obrigatoriamente será formada por elementos químicos, que esses elementos químicos formam um composto binário, ou seja, duas moléculas, e uma dessas, né? E um desses elementos sempre será o oxigênio. E aí nós temos a classificação dos óxidos. Primeiramente, eles podem ser o quê? Ácidos, não é isso? Vamos colocar o acentozinho aqui. Eles podem ser ácidos. Quando eles são ácidos, professora? Quando eles reagem com água. Exatamente. Quando ele reage com água, eles formam um óxido ácido. Vocês lembram aquela partezinha que a professora explicava sobre a formação de um ácido de arrênio, que era quando a solução aquosa se dissolvia na água, liberava assim o H+. Na classificação dos óxidos ácidos, é dessa forma também. Em reação, né, com água, ele forma um óxido, porém ácido. E aí nós temos um exemplo aqui do trióxido de enxofre, onde nós temos os elementos químicos hidrogênio, enxofre e oxigênio, nas seguintes proporções. Nós temos 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de enxofre e 4 de oxigênio. Professora, mas eu só estou vendo 3 oxigênio aqui. Cadê o outro oxigênio? Na molécula de água. Então, nós temos um trióxido de enxofre. Um óxido básico. Reação que acontece aí é com uma base, formando a água e o sal, tá? Houve um errozinho aqui, mas a reação que acontece é com uma base, formando água e sal, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio, a mesma coisa, hidróxido de cálcio. Nós temos 2 moléculas de hidrogênio, nós temos 1 molécula de cálcio e nós temos 1 molécula de oxigênio. Olha aí, ó. 1 molécula de oxigênio, 1 molécula de cálcio e 2 moléculas de hidrogênio. O óxido aqui, ele também reagiu com a água. Então, observem que, como eu sempre falo, a água ela é um soluto universal. Então, geralmente, esses elementos químicos, essas substâncias, né? Essas funções inorgânicas e algumas orgânicas, eles sempre vão reagir com água,
tá? E vamos lá. Nós temos aqui a nomenclatura dos óxidos. Como se dá a nomenclatura de um óxido? Primeiramente, nós vamos identificar e assim indicar o prefixo relacionado à quantidade de oxigênio. Se só é um oxigênio, é mono. Se são dois, é di. Se são três, tri. Se são quatro, tetra. E assim sucessivamente. Mais o quê? Mais óxido, preposição de. Mais quem, professora? O prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento químico. É só isso? Não. Nós temos aqui mais uma informaçãozinha. Mais o nome do elemento que está ligado ao oxigênio. Olha só o exemplo aqui. Nós temos o heptóxido de cloro, tá? Então, o heptóxido de cloro, ele é formado por óxido de cloro, hept 7, óxido, oxigênio, preposição de, mais a quantidade do elemento que está ligado ao oxigênio, que aqui são 2, e qual é o elemento? Cloro. Então, heptóxido de cloro. Heptóxido de cloro, ele é formado por 7 oxigênio e 2 cloro. É muito simples, né? Agora eu vou distribuir aqui, né? Eu já fiz em cima, mas vou fazer aqui também, tá? Olha só. Desculpa, tá? Hept quer dizer 7. É o prefixo para o número 7, dentro da nomenclatura da IUPAC, tá? Hept é 7. 7 quem, gente? 7 óxido. Nós não vimos isso? De oxigênio, tá? De oxigênio. Mais a preposição de. Mais a preposição de. O di. O di quer dizer o quê? Di. Que são 2 moléculas de Cl, de cloro. Então, heptóxido de cloro. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a nossa breve explicação sobre os nossos, né? Os nossos óxidos. Lembrando que esse foi um exemplo, eu peguei um exemplo mais, né? Com a quantidade de óxido maior, que é o hept, que são 7. Mas nós temos monóxido de oxigênio, nós temos hidróxido de cálcio, nós temos trióxido de enxofre, entre outros, que são mais simples, tá? Eu usei esse exemplo mais elaborado, com a quantidade maior de óxido ou de oxigênio, para vocês compreenderem melhor, tá? Um grande beijo, qualquer dúvida é só me chamar no PV.